Palavra, Pai, flua deste altar, abençoe as nossas vidas, ó Deus, nos ajude a compreendermos o valor da vida devocional, da vida de oração, da vida de intercessão, da batalha espiritual, Pai, em favor daqueles que estão perdidos lá fora. Ó Deus, levanta neste lugar uma igreja de intimidade contigo, uma igreja de oração, uma igreja que te busca. Como diz a tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Senhor, nós queremos te achar, queremos te encontrar, queremos ter um encontro marcado contigo. Nesta noite, fala conosco, através da tua palavra, ministra aos nossos corações e derrama a tua graça, a tua glória sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, 1. Hoje nós vamos começar uma série sobre intercessão. Terminamos agora recentemente uma série sobre os atributos do caráter de Deus, e agora vamos estudar juntos outros temas da vida cristã. Temos também nas quartas-feiras, domingo de manhã, falado sobre a fé, e ministramos várias palavras acerca da fé, estão disponíveis para você nas nossas redes sociais, Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook, YouTube, está lá à disposição para os nossos queridos irmãos. Então assista, cresça, mesmo que você não pôde vir no culto, entre lá na rede social, ou assista online se você puder, ou então assista, você que está na nossa lista de transmissão, você recebe todos os cultos. Às vezes não dá tempo de editar, logo em seguida, 24 horas depois a gente edita, deixa lá disponível para você e te abençoa através dessas ministrações. Mas vamos aprender junto o que Paulo fala acerca do valor da oração, da intercessão. Nosso destaque hoje é intercessão. Oração é um bate-papo com Deus, é uma conversa com Deus, não é um monólogo, não é só você falando e Deus te ouvindo. É um diálogo, você falando e você parando para ouvir a Deus. Amém? Fala comigo, oração é um diálogo com Deus, é um bate-papo com Jesus, através do Espírito Santo. Mas existe um segundo nível de oração, que é o destaque de hoje, que é a intercessão. Intercessão é o nosso destaque hoje, é o início desse estudo, onde nós vamos abordar a importância e significado da intercessão. Coloca para nós nossa capinha lá, isso, a importância e significado da intercessão. É a nossa capinha hoje, é o nosso tema da nossa ministração, tá bom? E agora vamos ler o texto básico aqui, em 1 Timóteo 2, 1. 1 Timóteo 2, 1, segure-se aí no seu banco, aperte os cintos, vamos nessa jornada através da palavra de Deus. Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, em favor de todos os homens. Olha que coisa tremenda, ele fala de 4 coisas aqui. Súplica, que é aquele clamor desesperado, às vezes numa situação de emergência que você está vivendo, passando, você suplica, você clama de forma desesperada diante de Deus. É o clamor, Súplica, clamor são palavras intercambiáveis aqui, sinônimas. É aquela oração intensa, aquela oração desesperada. Súplica, orações, que é o bate-papo com Deus. Intercessões, que é quando você ora em favor da causa de outra pessoa ou de outra vida. Então é o nosso destaque hoje. E por último, Paulo menciona ações de graça, que é quando você está orando, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, adorando a Deus e dando ações de graça, de gratidão, palavras de gratidão ao Senhor. E é interessante que ele diz aqui: em favor de todos os homens. Ou seja, não existe empecilho, impedimento, bloqueio para nós orarmos pelas pessoas. Temos que orar em favor de todos os homens, de todas as pessoas, sejam bons, maus, sejam pessoas que a gente gosta, ou às vezes pessoas que a gente tem dificuldade.
ore, suplique, interceda e dê ações de graça em favor de todos os homens. Aí vem o versículo 2, em favor dos reis, e aqui reis é um símbolo das nossas autoridades, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quem quer viver uma vida mansa e tranquila aqui? Amém? Então precisa de oração, de interceder, de súplica e de ações de graça em favor de todos os homens. Em especial aqui a Bíblia está dizendo em favor das nossas autoridades, prefeitos, vereadores, secretários de Estado, deputados estaduais, governador, deputados federais, senadores. Eu sei que não é fácil no nosso contexto brasileiro, Muitos aqui, a gente fica muito decepcionado com muitas autoridades aí, toda essa esfera, hoje em todas as esferas, no executivo, judiciário e legislativo, mas a Bíblia está mandando nós orarmos pelas nossas autoridades. Deixa eu te fazer uma perguntinha, você já começou a orar pelas próximas eleições agora, em 2024? Para que haja um rebuliço, para que haja um mover de Deus, para que haja uma mudança radical, um aprimoramento daqueles que são mais próximos de nós, que são os nossos vereadores, que é o nosso prefeito. Irmãos, a igreja precisa orar mais do que nunca, para que haja mudanças para melhor, para que haja, como diz a Bíblia, possamos viver a vida de forma tranquila e mansa, com toda piedade. Piedade aqui é vida consagrada, e respeito, de forma respeitosa diante da sociedade, diante das pessoas. Aí vem o 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, agrada a Deus. O que agrada a Deus, gente? A súplica, a oração, a intercessão e as ações de graça. Fala comigo: súplica, oração, intercessão e ações de graça. Você quer agradar a Deus? Seja um homem de oração. Você quer conquistar o coração da sua mulher, dos seus filhos? Seja um homem de oração. Você quer conquistar o coração do seu esposo, ser uma referência para os seus filhos? Seja uma mulher piedosa, uma mulher de oração. E isso é lindo, gente. É que os nossos filhos nos vejam orar, nos vejam de joelho dobrado, nos vejam intercedendo e orando pelas pessoas, seja no celular, seja pessoalmente. Será que eu e você temos sido homens e mulheres de oração? Isso não é só para pastores e obreiros, Tem muita gente que se acomoda dentro da igreja, Senta na cadeirinha e diz: não, isso aí é o pastor lá, os obreiros que oram. Não, irmão, cada crente, cada cristão, cada discípulo de Jesus é chamado a suplicar, a orar, a interceder e fazer ações de graça. Aí vem o 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual, olha só o porquê que Deus pede súplica, oração, intercessão e ações de graça. Está no 4 aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, o diabo e seus demônios, seus asseclas, cegam o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas quem é que pode mudar a história das pessoas, a eternidade das pessoas? Eu e você, através da súplica, da oração, da intercessão e das ações de graça. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, me ajude a ser um crente de oração, a ter intimidade contigo, a tocar o teu coração e tocar o coração das pessoas através da minha oração. Amém, irmãos? Precisamos levantar isso cada dia mais na igreja. Glória a Deus por isso. Então Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos os homens sejam salvos. E quem é que vai fazer isso? A igreja, os crentes, os discípulos de Jesus serão homens e mulheres de oração.
Mas aí vem o versículo 5: a quem nós devemos orar? Quem é o nosso intercessor? Será um personagem da igreja? Será uma figura proeminente da Bíblia Sagrada? Será anjos que eu devo orar? Será a quem eu devo orar? Aí vem o 5: porquanto há um só Deus e um só mediador, com M maiúsculo, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E homem aqui está falando do nosso representante, daquele que está sentado à direita de Deus Pai, daquele que intercede por nós, daquele que é o nosso advogado fiel, Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, diz Paulo, fui designado pregador e apóstolo, e afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A quem nós devemos orar, gente? A Jesus Cristo. Será que é algum santo? Será que é algum homem ou mulher já existente nessa terra, fora Jesus, é claro? Será que é algum personagem da história da igreja, por mais importante, proeminente que foi? A quem nós devemos orar? E existe uma teologia da oração. Fala comigo: eu oro ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. A oração mais correta, biblicamente falando, é orar ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Ah, pastor, mas se eu orar a Jesus, não tem problema, os três são um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ah, se eu falar direto com o Espírito Santo, também não tem problema. O Espírito Santo glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. No final das contas, vai para quem? Para o Pai. Mas olha o modelo de Jesus. O próprio Jesus, ele ora ao Pai. É claro que ali ele não utiliza o seu nome, porque é ele orando ao Pai. Mas nós temos que utilizar o nome de Jesus. Vamos falar para não esquecer: eu oro ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. E quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Um dos maiores segredos para você ser cheio do Espírito Santo é suplicar, é orar, é interceder e dar ações de graça. Em vez de ficar reclamando, murmurando, falando mal dos outros, fofocando, achando que a vida é cinzenta, não presta, para com isso. Dê ações de graça, interceda em favor dos outros, deixe de orar, sabe, tem gente que só ora para si. Não, comece a orar para os outros. Eu aprendi isso na vida cristã. Quanto mais eu orar pelas pessoas, quanto eu mais me preocupar com o outro, Deus vem e se preocupa com aquilo que eu preciso. Amém? Quanto mais você orar pelos outros, e aí nós estamos falando de intercessão, mais Deus vem e cuida das coisas que são suas. E isso é lindo, e isso é maravilhoso. Então nós temos que orar para Jesus Cristo. Há um só mediador entre o Deus e os homens. Esse mediador se chama Cristo Jesus, o homem. O homem que é Deus, o Deus que é homem, tá bom? Então nós vamos falar nesse estudo, vamos definir o que é intercessão, vamos apresentar ela como um ministério fundamental na vida da igreja, e apontando Jesus e Abraão aqui como modelos de intercessores. Existem vários modelos de intercessores na Bíblia, vários. Moisés, você vê muito ele sendo intercessor. Você vê Elias, Eliseu, você vê Esther, você vê Neemias, Esdras, todos os grandes personagens do Antigo Testamento, Davi, foram intercessores, foram pessoas capazes de orar e clamar a Deus em favor de outras pessoas. Então é isso que nós vamos apontar: Jesus como nosso modelo ideal de intercessão, e aqui o texto aqui fala sobre isso. Ele é o único mediador, ele é o único Deus que nós devemos orar, mas também Abraão como modelo de intercessor. Quem foi Abraão, gente? O pai da fé. Fala comigo: Abraão foi o pai da fé. Quem quer ser cheio de fé aqui? Então nós temos muito que aprender com o papai da fé, o nosso amado
Abraão. Então, vamos começar esse estudo. Primeiro, entender o que é a intercessão, qual é a importância e significado da intercessão. Nossa capinha aqui, o nosso tema hoje, importância e significado da intercessão. Ela é uma chave que move ou retém a mão de Deus. Fala comigo, a intercessão é uma chave que move ou retém a mão de Deus. Quantos querem a mão de Deus agindo a seu favor? E em favor das pessoas que você ama, que você ora, que são importantes para o seu coração. Então nós estamos te dando chaves espirituais para isso. Práticas de fé. Comportamentos de homens e mulheres de Deus, que vão operar através dessa chave e vão mover, ou se não fizerem, a ausência disso, reter a mão de Deus. Então, seu papel está ressaltado, em toda a Bíblia. Intercessão é um tema muito corriqueiro na Bíblia Sagrada. Paulo diz que essa prática deve ocupar o primeiro lugar na importância na vida da igreja. Olha só o que ele diz no primeiro versículo. Ele diz: súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, segundo o apóstolo Paulo, deve vir antes de tudo. Você vai fazer um plano, um projeto, você tem um sonho. Antes de realizar todas essas coisas, você tem que regar os céus, encher os céus de fumaça. E o que é a fumaça nos céus, gente? A oração. Quando se trata de outro, a intercessão. Quando é uma coisa desesperada, a súplica ou o clamor também é utilizado. E quando é gratidão, ações de graça diante do Senhor. Então deve vir antes de tudo. Será que você tem agradecido antes de tudo? Será que você tem intercedido por outros que estão ao seu redor? Ou você só fica julgando, criticando, falando mal da pessoa, em vez de orar? Eu aprendi isso com o Rick Joyner. Rick Joyner diz assim: só existem dois ministérios na igreja. Ou você é do ministério da acusação, e aí o diabo é o chefe desse ministério, porque ele é o acusador dos santos. Ou então você é do ministério de Jesus, e o ministério de Jesus é aquele que é o mediador, o intercessor de todos os santos. Você quer fazer parte de qual clube aqui? O clube do capeta, do diabo, do chifrudo, do coisa ruim? Ou você quer fazer parte do clube de Jesus? Então temos que orar mais, gente, e criticar menos, julgar menos. Preferência não julgar. E lembrar que todos nós somos pecadores, somos falhos. Precisamos orar uns pelos outros. É isso que nos ensina a Bíblia Sagrada. A oração, a súplica, a intercessão e a ação de graça deve vir antes de tudo. Fala comigo, deve vir antes de tudo. Você é empresário, comerciante, empreendedor, tem um negócio para fazer, apresente antes diante do Senhor. Você que é agricultor, fazendeiro, tem um negócio para fechar, ore antes de tudo, para que Deus vá operando, agindo, movendo, enviando seus anjos a trabalhar a seu favor. Você ora a Deus e pede que Deus envie os seus anjos. Você não está orando para o anjo, você está orando para Deus, para que Deus envie os seus anjos para trabalhar a seu favor. Hebreus 1, capítulo 1, a Bíblia diz que os anjos de Deus são labaredas de fogo, ministros de Deus, em favor daqueles que vão herdar a salvação. Quantos aqui vão herdar a salvação? Dá um glória a Deus, levanta a mão bem alto, fala comigo: eu vou herdar a salvação. Então, se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, você tem anjos de Deus a seu serviço. Pelo menos um anjo você tem a seu serviço. Tem alguns que tem até mais do que um anjo. Tem alguns que precisam até mais do que um anjo, né? Tem gente que dá trabalho para os anjos. Sim ou não, irmãos? Sim. Então coloca esses anjos para trabalhar. Como? Intercedendo, orando, ações de graça e súplicas.
O conceito de intercessão. Interceder significa literalmente mediar, interpor-se, colocar-se em favor de alguém. É colocar-se no lugar do outro para pleitear a sua causa. Será que você tem pleiteado a causa de outras pessoas? Ou você só fica pensando no seu umbigo, nas suas necessidades? Pleiteado fala de guerrear, de lutar, de pelejar. E existem 3 níveis de oração. A oração, como eu falei, é um bate-papo com Deus, é um diálogo, não é um monólogo. A intercessão, que é quando você ora em favor de outras pessoas diante de Deus e apresenta aquela pessoa, aquela situação diante do Senhor. Existe um terceiro nível, ainda mais elevado, que é a batalha espiritual. Fala comigo, batalha espiritual. Que é quando você fala com Deus, mas também no meio da batalha você começa a dar voz de comando aos demônios. Um exemplo de batalha espiritual é quando você está expulsando o demônio de alguém. Você está numa batalha, sim ou não? Você tem que dar um comando para o demônio sair. Isso é uma batalha espiritual, é o primeiro nível de batalha, nível solo. Nível solo são os demônios mais rasteirinhos, do dia a dia, os que incorporam nos corpos, nas situações, nos probleminhas, nas coisas pormenores, vamos dizer assim. Nível solo. Aí tem um segundo nível, que é o nível enfrentamento, que é quando você já é um crente maduro, experimentado, de oração, de intercessão, de batalha, e aí Deus te faz enfrentar às vezes um bruxo, um encantador, um satanista, uma pessoa de um nível mais elevado, uma pessoa que tem autoridade no mundo das trevas. Segundo nível de batalha espiritual, o nível enfrentamento. Fala comigo, enfrentamento. Fala comigo, nível solo e enfrentamento. Agora existe um terceiro nível que você jamais pode fazer sozinho, que é o chamado batalha estratégica. E aí você não pode fazer sozinho, você tem que fazer com outros intercessores, debaixo de uma direção do Espírito Santo, porque você vai guerrear contra as potestades, os demônios de altíssimo nível no mundo das trevas, que agem numa determinada cidade, ou região, ou país, ou nação. Você não pode fazer isso sozinho. Você tem que fazer com outros intercessores. O que 2 ou mais ligarem na terra será ligado nos céus. Onde 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. É a oração com concordância. E é claro, você tem que estar em dia com Deus, em santidade, vida reta, correta, honesta com o Senhor, sem brecha, que senão o diabo vem retalhando você. E não é qualquer demoninho não é os demoninhos de nível solo, e nem de enfrentamento, segundo nível, nível médio, não. É um nível elevadíssimo, são demônios poderosíssimos. Claro que nenhum deles se compara ao nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Amém? Todos eles é como se fossem formiguinhas, e o nosso Deus Todo-Poderoso, ilustrando, é claro, nunca comparando, é como se fosse um elefante. O que são as formiguinhas perto de um elefante? O elefante pisa, já era. Amém? Então como é que nós vencemos todos eles, esses 3 níveis de batalha? Nível solo, nível enfrentamento e nível estratégico, juntamente com outros crentes maduros, debaixo de uma direção do Senhor, através do poder da oração, da intercessão, da súplica e das ações de graça. Deus quer te levantar como um guerreiro espiritual. Quantos aqui querem ser guerreiros espirituais? Guerreiros espirituais, esse é o nível mais elevado de maturidade cristã. É o que ensina o livro de Efésios de 1 a 3, ensina quem você é em Cristo. De 4 a 6, 9, te ensina qual deve ser o comportamento do cristão. E do 6, 10 até o final ensina como nos tornarmos guerreiros espirituais e tomarmos sobre nós a armadura poderosa do Senhor, nos revestirmos do Senhor e na força do seu poder. Amém? Quem quer ser cheio do poder de Deus?
Glória a Deus. Então lembre-se disso. Viva uma vida reta, piedosa. O próprio Paulo ensina aqui, com toda piedade e respeito, no versículo 2, no final, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade. Piedade é vida consagrada, vida santificada, vida dedicada ao Senhor, e mansa. O que é a mansidão na Bíblia? Alguém que se posiciona corretamente em Deus, com autoridade espiritual, com uma vida reta e correta diante do Senhor. E intercessão é isso, é colocar-se no lugar do outro para pleitear a sua causa. O intercessor levanta as mãos para Deus e diz: Senhor, eu me coloco diante de Ti para lutar em favor destas pessoas. E aí você menciona o nome das pessoas. Estou disposto a apresentar a minha vida, a minha fé e a minha insistência como um argumento para que as abençoe. Amém? Não é só você sendo abençoado, mas você se tornando em Jesus Cristo um abençoador de outras pessoas. Amém? Tem muita gente que para nesse primeiro nível. Eu quero ser abençoado. Tudo bem, irmão, isso é maravilhoso, todo mundo quer. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Mas Deus não quer que você pare nisso. Deus quer te levantar como intercessor. Deus quer te levantar a um novo nível de guerreiro espiritual, de intercessor, de ser bênção na vida de outras pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já fez orações de intercessão e viu Deus agir a partir da sua oração? Levanta a mão bem alto. Deus quer fazer isso com todos nós, gente. Amém? Não é só para um grupinho VIP, não. Os ungidões de Jeová, não. É para cada cristão, independente. Você pode ser recém-convertido. Se você entender o que é fé e o que é autoridade espiritual, Mateus 28:19, né? Toda autoridade me foi dada, disse Jesus. Por isso, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Trindade bendita. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Isso é ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Segura no ombro do seu irmão, do irmão que está do seu lado, e fala: Deus te chamou, não apenas para ser abençoado, mas para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém, Joãozão? Já fosse, hein? Glória a Deus. Amém. Deus te chamou para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Será que você está disposto a apresentar a sua vida, apresentar a sua fé, a insistir com algum argumento, alguma necessidade, alguma situação, para que outras pessoas sejam abençoadas? Assim é a vida de um intercessor. Ele é alguém que, humilde, mas ousadamente também, compra a briga com Deus, ou seja, luta em favor de outros diante de Deus, em favor dos seus semelhantes. Amém? Igual Jacó lutou com o anjo até que ele fosse abençoado. Você vai lutar através da oração em favor de outras pessoas, até que a bênção daquela pessoa seja alcançada. Segundo lugar, além do conceito de intercessão, trouxe para vocês, em segundo lugar, a necessidade de intercessores. Necessidade de intercessores. Deus é um ser gracioso, benigno, bom, mas também é santo e justo. Por isso Ele permite que os homens provem o amargor da consequência dos seus pecados, e muitas vezes toma iniciativas de juízo, como forma de punir a rebelião do coração dos homens. Sim ou não? O salário do pecado é a morte. Nós aprendemos que a morte pode ser 4 tipos de morte: morte emocional, morte física, morte espiritual e morte o infernão lá, o lago que arde com fogo e enxofre, que é o infernão final, é a morte eterna.
A morte espiritual é a alienação do homem com relação a Deus, a separação, a cisão do homem de Deus. Alienação. A morte emocional é quando você murcha diante dos pecados que você está escondendo. Salmo 32. Enquanto me calei, os meus ossos sofreram agravo, o meu humor se tornou sequidão de estio, uma espécie de folha murcha. Afeta as emoções, o ânimo, os sentimentos. Morte emocional. E morte física, vocês sabem que veio através do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Sim ou não? Muitos morrem hoje fruto de pecado? Claro. Imprudências, situações, crimes passionais, assassinatos, homicídios, tanta coisa aí terrível, violenta que existe, muitas vezes morte física. Então, tome cuidado com isso. Deus é um Deus que pune a rebelião, a dureza do nosso coração, mas seu coração, entretanto, sofre com isso. Se a santidade o leva a punir o pecado, o amor de Deus incita a abençoar o pecador com misericórdia. Fala comigo, misericórdia. O pecador que se arrepende recebe de Deus misericórdia. A Bíblia diz isso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, aniquilados, destronados, destruídos, arruinados. São as misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. Amém? E isso é tremendo, gente. Deus quer abençoar o pecador que se arrepende com misericórdia. É exatamente aí que surge a necessidade do intercessor, de alguém que se apresenta diante do Senhor para fazer o seu braço pender para a graça e não para o juízo. No Antigo Testamento encontramos vários relatos de indivíduos, de famílias, de cidades, de nações que foram tratadas com clemência, com misericórdia, como resultado do ministério de um intercessor. Abraão, por exemplo, Moisés, quantas e quantas vezes Deus queria fulminar aquele povo murmurador, gente. Por mais de 11 vezes Israel começou a murmurar diante do Senhor, reclamar, e Deus ficava furioso, queria eliminar aquela nação. Pode ler na Bíblia. E aí Moisés: não, Senhor, mas calma, que dirão os outros povos se você fizer isso com o teu povo que tu escolhesses e tal, papapá. Aí Moisés intercedia, Deus vinha com graça e com misericórdia. Fala comigo, graças a Deus pelos intercessores. Meu irmão, eu tenho certeza no que eu vou falar. Você está aqui nessa noite porque pessoas oraram pela sua vida. Amém? Você é fruto da oração e de intercessão de pessoas piedosas de Deus. Pessoas estiveram de joelho dobrado, clamando ao Senhor em favor da sua vida. Nossa equipe de intercessão, toda terça e quinta, das 3 às 4, estamos aqui de joelho dobrado, orando, clamando a Deus pela sua vida, e que Deus envie as ovelhinhas do Senhor a esse aprisco, a esse lugar. E de forma sobrenatural Deus tem feito isso. Amém? Fala comigo, eu sou resultado de profecia e da oração de outras pessoas. Você é fruto da profecia, querido. Você é fruto de oração de outras pessoas. Pessoas dobraram o joelho, choraram horas diante da face do Senhor, para que eu e você estivéssemos aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra e caminhando rumo a Canaã celestial. Fala comigo, graças a Deus pelos intercessores. Então nós vamos aprender mais e mais sobre esse ministério tremendo, ministério da intercessão na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto que eu quero te ensinar nessa noite: a intercessão não leva em conta o mérito do seu objeto. Fala comigo, a intercessão não é por mérito do objeto que recebe a oração. Amém? Você recebeu intercessão não é porque você é bonzinho, é porque Deus é gracioso
e misericordioso. Lá da cruz do Calvário, no ápice do seu sofrimento, das suas humilhações, Jesus fez uma oração por aqueles que estavam matando ele naquela hora na cruz do Calvário. E Jesus lá de cima bradou, é um dos 7 brados da cruz de Cristo, Lucas 23, 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Olha que coisa linda o modelo de Jesus para nós. Mesmo diante do sofrimento, mesmo recebendo sobre si todas as iniquidades de todos os homens, de toda a humanidade, de todos os tempos, de todas as eras, Ele carregou sobre si os nossos pecados, mesmo diante de tanta dor, sufocamento, toda aquela situação agonizante, terrível. Jesus ainda deu um brado de graça, de perdão, de misericórdia, que alcança as nossas vidas até hoje, gente. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso revela um coração movido pelo amor. Será que o teu coração é movido pelo amor, gente? Será que você compreende que você é fruto da intercessão e isso te leva, movido por amor, a interceder por outras pessoas? Em vez de ficar criticando, apontando o dedo, julgando, condenando outros, não. Você vai dobrar o joelho, você vai orar, você vai interceder e clamar a Deus em favor de outros. Quem não ama uma alma, querido, jamais vai ter uma multidão do Senhor. Fala comigo, quem não ama uma alma, jamais vai ter uma multidão da parte de Deus. Às vezes, né, você quer, não, Senhor, eu quero fazer a diferença, eu quero ganhar uma multidão para Jesus, mas você não tem misericórdia e graça com uma alma. Você não é sensível à voz do Espírito Santo e amar uma alma. Como é que você quer uma multidão, gente? Quem é fiel no pouco, Deus concede muito. Mas se você é infiel no pouco, como é que Deus vai te conceder mais? Só vai ganhar uma multidão quem for fiel com uma só alma. Amém? Então, que o teu coração seja movido pelo amor, que não leve em conta o mérito do objeto da intercessão. Não interessa se ele merece ou não, você vai orar, porque você é como o coração paternal de Deus, movido pelo amor. Mas essa pessoa que é intercessora, ela vai buscar argumentos para atrair a misericórdia de Deus em favor daquele que ele está orando. Assim como Jesus fez ali na cruz, banhado pelo seu próprio sangue, Jesus exerceu o ministério sacerdotal, clamando ao Pai pelo perdão de um povo rebelde. E esse povo rebelde somos nós também, sim ou não? A gente é fácil para criticar lá os judeus na época de Jesus, né? Os hipócritas, os fariseus, os saduceus. Irmãos, todos nós no nosso dia a dia, nós muitas vezes decepcionamos a Deus, frustramos a Deus, nos rebelamos contra Deus, não somos sensíveis à voz de Deus, pecamos, tropeçamos, falhamos, assim como eles assim foram e fizeram. Sim ou não, irmãos? Se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, todos nós estaríamos perdidos. Mas ali, Jesus clamou ao Pai pelo perdão, mesmo de um povo rebelde. Eu e você já fomos rebeldes contra Deus. Hoje somos o povo da obediência, amém? Fala comigo, maturidade é a obediência a Deus. Maturidade é assumir responsabilidades. E quais são as responsabilidades nossas? É carregar o jugo de Jesus, que é suave e leve. O que é o jugo de Jesus? É obedecer a palavra de Deus, ser fiel àquilo que Deus manda você fazer. Isso é leve, é abençoador, te livra de tanto embaraço na tua vida. Obedeça. Quanto mais obediente você for, mais maduro você é espiritualmente e mais temido no inferno você será. Sabe quem o diabo teme? Não é quem tem posição eclesiástica, não é quem tem títulos acadêmicos, não é quem é cheio de sabedoria humana. O diabo teme os intercessores.
O diabo teme homens e mulheres de oração. O diabo teme quem é obediente. Quanto mais você for obediente, mais temido você vai ser no inferno. Mais maduro você será espiritualmente. Tem gente que sabe muita coisa, muita teoria, mas na hora da prática faz tudo o contrário. Tudo errado. Sim ou não, irmãos? Tem um cabeção gospel, né? Um cacholão aqui de Jesus, cheio de conhecimento de Deus, mas na prática faz tudo o contrário do que Deus fala na sua palavra. Não adianta nada, você não tem autoridade no mundo espiritual. Porque a tua plataforma de autoridade no mundo espiritual é a obediência. Amém? Quarto princípio que aprendemos através desse lindo texto de 1 Timóteo 2, a intercessão deve ser um estilo de vida. Fala comigo, a intercessão deve ser um estilo de vida. O escritor aqui da carta aos Hebreus, abra comigo Hebreus 2:17. Hebreus 2:17 apresenta Jesus como um sumo sacerdote, como intercessor, como mediador, como nosso advogado fiel, ou seja, aquele que permanece diante do Pai em intercessão por nós, aqueles que creem no seu nome, os filhos de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que foram renovados pela palavra, restaurados, regenerados, nasceram de novo. Jesus está lá à destra de Deus Pai, Jesus está lá intercedendo por nós. Ele é o nosso modelo de intercessor, nós os que cremos. E isso é muito significativo. Por quê? Porque nós também somos designados no Novo Testamento como sacerdócio real. Fala comigo, eu sou um sacerdote real. Mas vamos ler o que diz Hebreus 2:17. Está lá, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação, que é substituição, derramamento de sangue no nosso lugar, pelos pecados do povo. Que povo é esse? O povo de Deus que creu no nome de Jesus, que recebeu Jesus. Quem recebe Jesus se torna povo de Deus, automaticamente recebe o sangue de a propiciação aqui. Propiciação era o sangue derramado no altar para que fosse perdoado os pecados daquele que oferecia o sacrifício. Agora já não é mais necessário sacrifícios de animais, porque aquele que morreu na cruz do Calvário de uma vez por todas é todo suficiente para nós. Amém? Fala comigo, a cruz de Jesus é suficiente. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele se ofereceu como nosso sumo sacerdote. O seu próprio sangue foi derramado no altar da cruz do Calvário, e hoje eu e você, coloca para mim lá 1 Pedro 2:9, somos sacerdócio real de Deus. Assim como Jesus foi nosso sacerdote, eu e você em Cristo somos sacerdotes reais em favor de outras pessoas. 1 Pedro 2:9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O crente não pode mais falar, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Irmão, você não é mais teu, a vida não é mais sua, o corpo que você tem não é mais seu, por isso precisa cuidar do seu santuário, porque ele é santuário do Deus vivo. Você foi comprado pelo sangue imolado, precioso de Jesus de Nazaré. As coisas que mais me dá raiva dentro do gabinete é isso. A pessoa fala, mas também eu vou fazer o que? Você não faz mais o que você quer. Se você é crente de verdade, você morreu para o seu eu. O teu eu tem que estar na cruz. Isso é chamado de mortificação. É você
se derramando na cruz através da obra de Jesus, dizendo: eu morro para mim mesmo, para que a glória de Cristo resplandeça através da minha vida. Eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me amou. Eu não faço mais o que eu quero, mas o que Ele quer, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, mais abençoado, mais poderoso que existe no universo. É o centro da vontade de Deus, irmão. Não é os teus achismos, não é o que você acha. Tem gente que sai do culto e fala: não gostei da pregação, acho que não tem nada a ver. Irmão, nós estamos pregando pura Bíblia aqui. Só não entende quem não quer. E se você resistir ao Senhor, você automaticamente se submete ao diabo. Olha o que diz a Bíblia: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de... O contrário é verdadeiro. Você resiste a Deus, você se sujeita ao diabo e o diabo não vai fugir de você, ele vai se apegar a você. Esse é meu. Daqui a pouco ele pula dentro de você e te faz o cavalo dele. Olha esse tonto. E faz o que ele quer dentro do veículo que é o teu corpo. É o endemoniamento. O que é o endemoniamento? Muitas vezes, gente, é você entregou áreas da tua vida e por isso o diabo entrou e fez de você o cavalo dele. Ele monta mesmo e bota a espora e te faz, te arrebenta, te fere, te detona, porque você está resistindo à voz do Espírito Santo. O que mais a gente lê em Apocalipse, gente? Que a igreja ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Será que você tem resistido à voz de Deus? Você não tem entendido os processos de Deus na sua vida? O quebrantamento que Deus está gerando em você? Será que você resiste? Ou você se submete à voz de Deus? Então somos sacerdotes reais, que nós aprendemos aqui em 1 Pedro 2,9. Ou seja, todo crente tem uma responsabilidade sacerdotal. Fala comigo: todo crente tem uma responsabilidade sacerdotal. Isso não é só para pastores, isso não é só para os líderes de célula, isso não é para os obreiros aqui da igreja, não, irmão. Todo crente tem uma responsabilidade sacerdotal, porque você é rei e sacerdote. Essa é uma das grandes conquistas da reforma protestante. Antigamente existia a nobreza, a aristocracia, o rei e os nobres. Existia o clero, que eram os bambambãs da religião. E existia a plebe, o povão que não tinha acesso ao conhecimento, ao entendimento de Deus, e não podia fazer nada. Eles tinham que obedecer aquilo que o clero e a aristocracia, a nobreza definiam. Era a lei do mais forte. Mas com a reforma protestante, o que Martim Lutero ensinou? Não tem esse negócio de pompa, circunstância, não. Todo cristão é um sacerdote do Deus vivo. Amém? Todo cristão tem que ter acesso à palavra de Deus. Todo cristão deve orar e buscar a face do Senhor. Todo cristão deve pregar o evangelho, não somente os padres, pastores ou os sacerdotes, não. É claro que existem as autoridades eclesiásticas, devem ser respeitadas, amém? Mas o conhecimento de Deus encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Quem pode dar glória a Deus? Você tem acesso à Bíblia Sagrada, você pode ser cheio do Espírito Santo. Deus pode te usar como um sacerdote, assim como usa o pastor, os obreiros, o líder de célula, os voluntários na igreja, não interessa, a secretária, glória a Deus. Todos nós podemos ser usados como sacerdotes na mão do Deus vivo. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós somos ministros da reconciliação. Às vezes as pessoas que você tem acesso, eu não vou ter, irmão. Eu posso te ajudar, eu tenho que te potencializar como pastor. Mas quem vai ter acesso àquelas pessoas é você.
Amém? E fico tão feliz quando eu vejo os irmãos trazendo outros irmãos, trazendo novos casais, trazendo pessoas para cá, pessoas, irmãos, jovens. Irmão, você está sendo um instrumento para a glória de Deus. Não existe maior milagre do que a salvação de uma alma. Acabamos de ler aqui, Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tem muita gente correndo atrás do poder de Deus, mas não entende que o maior milagre de Deus é uma alma sendo salva. É uma vida se achegando aos pés de Jesus, é uma vida transformada pelo poder de Deus, e Deus pode te usar como um sacerdote. Fala comigo, todo crente necessita ser um sacerdote de Deus. Ou seja, todos nós temos uma responsabilidade sacerdotal. O que significa isso? Significa que temos a obrigação de trazer a verdade de Deus aos homens, às mulheres, às crianças, aos idosos, à idade média, seja quem for, e levar as necessidades dos homens a Deus. Essa é a função mais básica de um sacerdote, ensinar a palavra de Deus. Eram os levitas, eram os sacerdotes que ensinavam a palavra de Deus. No Antigo Testamento eram os profetas. Mas hoje não existe essa classe especial, essa turma VIP, não. Todos nós somos chamados reis e sacerdotes, sacerdócio real. Ele vive para esse propósito, eu e você vivemos para esse propósito. Esse é seu estilo de vida, representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Fala comigo, meu estilo de vida é representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Será que você tem sido um bom representante de Deus às pessoas? Hein? Será que as pessoas, quando olham para você, desejam o Deus que você serve? Será que você tem transparecido um religioso ou um discípulo do Senhor Jesus? Você é parecido com Jesus ou é parecido com o chifrudo lá, o diabo, seus demônios, a turma de lá que está no império das trevas? Que referência você é na vida das pessoas? Você tem representado bem a Deus para as outras pessoas? Seu casamento, sua vida familiar, seu relacionamento com os filhos, a sua postura diante das pessoas? As pessoas desejam ter aquilo que você tem, elas desejam a alegria que você tem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou você vive com a cara amarrada, reclamando, murmurando, é uma pessoa terrível no ambiente de trabalho, ninguém quer se acercar de você, porque você é o chato, é o cafona, é o careta, que só vive criticando, apontando o dedo, mostrando, né, o lado ruim. Representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Você tem colocado vidas diante do Senhor? Você tem mencionado nomes e situações no altar de Deus? Você tem orado em favor das pessoas? Ou você só dá o migué? Poxa, ora por mim. Tá, já é. E nem ora. Se esquece. Ou você tem um caderninho, anota o nome das pessoas, as situações, e apresenta diante do Senhor a necessidade, não só sua, não tem nada de errado você apresentar as suas necessidades diante de Deus. É a oração. Aonde a oração está presente, o diabo está ausente, dizia Benihim. Eu escutei no ano 99 essa frase, eu nunca mais esqueci. Aonde a oração está presente, o diabo está ausente. Mas será que você tem orado, intercedido por outras pessoas, apresentado o povo diante de Deus? Se ele não o faz, está pecando
como diz o sacerdote e profeta Samuel. Olha o que diz, coloca lá para nós, 1 Samuel 12, 23. Se você não apresentar as pessoas e as situações diante de Deus, você está pecando. Se você deixar de orar, você está pecando. É o pecado de não orar. Tem até um livro do pastor Jonathan Ferreira baseado nesse versículo aqui. O título é O Pecado de Não Orar. Fala comigo, o pecado de não orar. E tem muita gente que passa o dia todo sem sequer fazer uma oração. O pecado de não orar. E aí você não entende porque está dando, às vezes, muita coisa errada na sua vida. Porque às vezes você não está orando. Nem por você, muito menos pelos outros. Olha o que diz, 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou seja, fica subentendido que deixar de orar pelo povo de Deus, pelas pessoas, é um pecado contra o... Fala comigo, deixar de orar por outras pessoas é um pecado contra Deus. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. E qual é o caminho bom e direito? É o caminho da oração. O caminho da oração. A escola da obediência. Amém? Quantos aqui querem se levantar como homens e mulheres de oração? Quantos aqui vão ser conhecidos no céu e temidos no inferno? Olha só como é que você tem que ser. Você tem que ser conhecido no céu e temido aonde? No inferno. Só homens e mulheres de intercessão, de oração e de batalha espiritual são conhecidos no céu porque têm intimidade com Deus. E são temidos aonde? No inferno. Então, tal consciência, o caminho bom e direito, já falei, é o caminho da oração. Tal consciência era tão forte na vida do homem Jesus, que o encontramos sempre buscando um lugar de oração. Aparece mais de, se eu não me engano, 17 vezes, Jesus saindo à parte foi orar. Jesus subindo no monte, deixando a multidão, foi orar. Como é que ele foi transfigurado diante de Tiago, Pedro e João? Em oração. Como é que ele foi renovado e restaurado para enfrentar a crucificação no Getsemane? Em oração. Jesus é um modelo de um homem que orava, um homem de oração, buscando sempre um lugar de oração, apesar da sua vida cheia de compromissos. É a desculpa que a gente usa. Não, Senhor, mas a minha agenda está apertada, eu estou cheio de compromisso. Irmão, tem alguém que tinha mais compromisso que Jesus? Sim ou não? Uma multidão o seguia, e eram milhares de pessoas. E ele orava, ele expulsava demônios, ele curava os enfermos, mas ele não deixava o lugar de oração. Quem pode dar uma glória a Deus? Faça um lugar de oração na sua casa. Pode ser o seu quarto, pode ser uma salinha de oração, pode ser o seu escritório. Antes de começar a trabalhar, querido, feche a porta no lugar secreto, e aquele que buscar o Senhor no lugar secreto será honrado em público, diz a palavra de Deus. Às vezes a gente quer a honra pública, mas não fecha a porta no lugar secreto, no lugar de orar. Se você tiver um lugar de oração, irmão, Deus vai te honrar publicamente. Você pode estar numa multidão, os homens e mulheres de Deus vão perceber você lá no meio, e Deus vai te honrar no meio da multidão. Quem já foi honrado por Deus aqui através de uma oração, levante a sua mão e fala: Deus honra aqueles que honram a Ele. A Bíblia diz isso: eu honro os que me honram,
mas os que me desprezam serão desprezados. Como é que a gente despreza Deus? Como é que a gente peca? Em não apresentar pessoas diante do Senhor em oração. Acabamos de ler aqui, 1 Samuel. Ou seja, Jesus buscava o lugar de oração, apesar da sua vida cheia de compromisso. Quando ele se aproxima da cruz ali, ele teria muitos motivos para se preocupar apenas consigo mesmo, mas ainda gasta tempo precioso rogando ao Pai pelos seus discípulos, como está narrado no capítulo 17 de João. E essa consciência de responsabilidade, fala comigo, consciência de responsabilidade. Eu achei lindas essas duas palavras, consciência de responsabilidade, consciência de responsabilidade. Esses dias eu estava na academia lá, fazendo um exercíciozinho, tentando emagrecer. Irmão, pensa numa luta. Depois dos 35, a balança é minha inimiga. E estava lá, pá, de repente o Espírito Santo, no meio da bicicleta lá, o Espírito Santo falou comigo: você passa várias vezes pela mocinha ali da catraca e você nunca disse para ela que eu amo ela e que eu tenho um projeto para a vida dela. No meio da bicicleta lá. Aí eu falei: Senhor, o Senhor tem razão. Passei pela mocinha e liberei uma palavra de bênção sobre a vida dela. Amém? Agora, toda vez que ela passa, ai, Deus te chamou para abençoar as pessoas, para convidar as pessoas para vir na igreja, para falar do amor de Jesus. Às vezes tudo que você precisa é dizer: Jesus te ama, Deus tem um projeto na sua vida, liberar uma palavra profética sobre aquela pessoa. Amém? Faça isso, irmãos. Um gesto de carinho, de amor, de afeto, sempre, é claro, de forma pura, honesta, sincera, íntegra. Deus te chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. Fale para as pessoas do amor de Deus, apresente as pessoas em oração diante de Deus, agradeça a Deus. Eu aprendi isso com o apóstolo Agostinho, nosso querido apóstolo Agostinho, uma bênção. Eu fiquei impactado com ele. Todo lugar que ele vai, as pessoas que servem ele, ele agradece, ele dá um abraço, ele cheio de amor, de carinho. Estou começando a fazer isso na minha vida. Vai abastecer, agradece o frentista, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Seja a boca de Deus na terra, irmão. Amém? Agradeça as pessoas que te serviram, agradeça as pessoas que estão servindo você de alguma maneira. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, traga as pessoas na igreja, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Jesus fez isso, mesmo na sua situação mais difícil, ele tinha uma consciência da responsabilidade que estava sobre a sua vida, e foi impartida também na vida dos seus apóstolos. Por isso, vemos Pedro declarando nos tempos iniciais da igreja em Jerusalém: nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, lá em Atos 6, versículo 4. Amém, amém, queridos? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Nós aprendemos nessa noite coisas maravilhosas, preciosas. Aprendemos o conceito de intercessão. Intercessão é mediar, é interpor-se, é colocar-se no lugar do outro para pleitear a sua causa. Nós aprendemos, em segundo lugar, a necessidade de intercessores. Nós aprendemos, em terceiro lugar, a intercessão não leva em conta o mérito do seu objeto. E em quarto lugar, nós aprendemos que a intercessão deve ser um estilo de vida. Fala comigo: a intercessão é um estilo de vida. Que nós nunca nos esqueçamos do versículo 4, principalmente, o qual Deus aqui, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem Deus vai usar para mudar a história das pessoas? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: eu. Deus quer usar você como um intercessor
Deus quer usar você para que as escamas espirituais que estão sobre a mente e o entendimento das pessoas caiam por terra. Deus quer usar você como uma ponte de amor para trazer outras pessoas à casa de Deus. Ovelha sadia gera cria, ovelha gera ovelha. E nós temos que fazer isso, ganhar almas para Jesus, falar do amor de Deus e apresentar Deus para as pessoas e apresentar as pessoas diante de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora, peça perdão ao Senhor. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo te falou algo, trouxe uma pessoa, uma situação, e você simplesmente esqueceu, você não orou, você caiu no pecado de não orar, de não interceder em favor de outras pessoas. Talvez você foi rude, grosso, estúpido com as pessoas, em vez de ser amoroso, gracioso, afetuoso com as pessoas, a fim de ganhá-las para Jesus. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo falou: seja ousado, fale do meu amor, fale o que eu tenho feito na minha vida para outras pessoas, e você tem se acovardado, você não tem sido ousado, tem sido tímido. Você tem caído no pecado da covardia, da timidez. Timidez é pecado na Bíblia, gente. Deus te chamou para ser corajoso, Deus te chamou para ser ousado, Deus te chamou para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Peça perdão para Deus agora. Quantas e quantas pessoas Deus colocou diante de você para você ganhar para Jesus e você não ganhou? Quantas e quantas pessoas se apresentaram para você, nomes e situações, e você não orou? O pecado de não orar. Peça perdão para o Senhor está aqui para te perdoar, querido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e o Senhor está nos chacoalhando nesta noite. Ó Deus, levantando neste lugar, ó Deus, já temos algumas colunas de oração, graças a Deus já temos intercessores aqui, mas sei que são poucos, ó Deus, é apenas um punhado. E o Senhor quer levantar uma multidão neste lugar. Uma igreja de oração, uma igreja de guerreiros espirituais, de homens e mulheres ousados, de homens e mulheres que vão apresentar Deus às pessoas, e que vão apresentar as pessoas diante de Deus. Pessoas que vão ser ousadas, não vão se acovardar, pessoas que vão ser sensíveis, pessoas que vão ter consciência da sua responsabilidade. Cabeças nas suas casas, na sua família, mães que vão orar pelos seus filhos, pais que vão orar ó Deus, filhos que vão orar pelos seus pais, irmãos que vão orar por outros irmãos, ó Deus, crentes que vão orar pelos perdidos que estão lá fora. Senhor, é uma multidão de pessoas que estão indo para o inferno, e muitas vezes passamos por ela, em todos os ambientes, ó Deus, e nos esquecemos que cada alma é preciosa para o Senhor, que cada vida é valiosa e é o maior tesouro nessa terra. Senhor, queremos ser milionários, não aqui na terra, mas no céu, ganhando vidas para Ti, ganhando amigos para as mansões celestiais, como diz Lucas 17. Senhor, nós cremos nisso, e nós queremos isso para a nossa vida. Dá-nos o coração de Abraão, dá-nos o coração do Mestre, dá-nos um coração que sai para orar no lugar secreto, que deixa as multidões para estar contigo em intimidade na Tua presença. Homens e mulheres que orem em línguas, homens e mulheres que sejam cheios de dons, de ministérios, de talentos nesse lugar. Homens e mulheres que estejam conectados com o Teu coração, que ouçam as batidas do Teu coração, o clamor do Teu coração, a dor do Teu coração, e sejam respostas de Deus nessa terra, Pai. Que eu e meus irmãos sejamos a extensão do corpo de Cristo,
aqui, agora. Cada abraço nosso seja o abraço de Jesus. Cada palavra profética liberada, a vida de Deus venha sobre os corações. Que o nosso olhar seja olhar de compaixão do Mestre. Ó Deus, que as nossas mãos sejam mãos limpas, santas, irrepreensíveis diante do Senhor, em oração, em intercessão, em súplica, em ações de graça diante do Senhor, porque isso é agradável diante do Senhor, e é o Senhor que nós queremos servir. Que sejamos agentes de milagres, que sejamos reis e sacerdotes nessa terra, que sejamos despenseiros fiéis das riquezas insondáveis de Cristo Jesus, e que não guardemos só para nós de forma egoísta, mas partilhemos as boas novas do Evangelho a outras pessoas, Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Adoremos a Deus. Vamos cantar ao Senhor.